Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 24 de maio. Agora na Espanha, 10 horas e 37 minutos. No Brasil, 5h37 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que aquela nossa subfigura triangular que se formou logo acima desse triângulo aqui mais amplo, que aprisionou a BTC basicamente desde 10 de maio desse ano. Vocês vejam que a gente acabou explodindo para cima, formamos um subtriângulo logo acima e que acabou redundando numa explosão para baixo. Então, a gente está desenhando uma nova cunha triangular que sucede a grande cunha triangular que aprisionou a BTC desde 10 de maio desse ano até agora, até hoje, 24 de maio, que acabou promovendo uma explosão ascendente, criou uma subfigura triangular que explodiu para baixo. Quando a gente forma triângulos subsequentes, como esse que está se formando agora, na verdade uma continuidade do movimento anterior. Agora eu vou botar aqui no 6 horas para a gente ter ideia do que está acontecendo. No 6 horas a gente também desenhou uma cunha triangular que ameaçou explodir para cima, acabou que nem formou um candle, um corpo real de candle inteiro para cima, e agora a gente está se desdobrando numa nova sequência de fundos ascendentes, que provavelmente vai limitar a movimentação da BTC, criando um novo bico que deve buscar a própria VWAP semanal, que está lá em 27.800. É para lá que a gente vai. Então, na verdade, a grande acumulação segue vigente, sucedida por uma nova figura triangular com uma amplitude movimentacional um pouco mais ampla. No diário segue vigente aqui a cunha triangular principal, que na verdade não foi perdida. A gente segue fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Hoje a gente está desenhando um doji levemente vendedor, com um corpo real muito tímido, pavio superior e inferior muito tímido. Isso aqui está dando vigência ainda à nossa acumulação. Na verdade, a primeira tentativa de transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner falhou. Foi ontem, a gente chegou a fazer a máxima em 27.495, falhamos. A partir da segunda tentativa fica mais factível. A gente tem um encontro marcado com esses topos aqui entre 30 e 31 mil dólares. Vai formar um pullback e depois a BTC explode em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, já deu bons trades no copy trade. Ontem, todos os sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Hoje já fecharam vários sinais no copy trade no gain. A BTC basicamente estressa a primeira lower, volta para VWAP, esgarçou aqui a última lower, voltou para VWAP, buscou a primeira upper, está acumulando, voltou para VWAP. Agora meu indicador aqui, o Lianov Future, está dando conta de que a gente deve buscar algo entre a primeira e a segunda lower daqui a alguns minutos. Esse indicador é muito poderoso, ele prognostica os próximos 50 candles para o futuro aqui nos 5 minutos. Vale muito a pena, principalmente para quem quer operar alavancado. Quem quiser ter acesso a esse indicador, é só assinar o Clube Ouro e disponibilizar o nome de usuário que eu libero o acesso. Na Seara Fática, a Ledger, fabricante do Ledger Nano, compartilhou agora um roteiro de código aberto em meio à indignação da comunidade com essa oferta desse serviço de Social Recovery, que seria uma funcionalidade de recuperação das 24 palavras dentro de guardiões centralizados. Gente, isso transformaria o Ledger Nano num hot wallet. Se você não detém isoladamente só você as 24 palavras, as private keys dos seus criptoativos, você obviamente não é dono dos seus criptoativos. Inclusive esse social recovery que eles estavam ofertando poderia ser liberado por ordem, inclusive por ordem judicial, em que pese eles terem afirmado que 8 palavras ficariam com um guardião, 8 com outro guardião e 8 com... São 3 guardiões, cada um com 8 palavras. O fato é que se você não detém as 24 palavras, você sozinho, isoladamente, você não é dono dos criptoativos e eles é como se fosse um hot wallet ou mesmo uma custódia centralizada, porque se terceiros têm acesso às private keys,
você não é você não é o único que tem a capacidade de disposição desses ativos, enfim. E agora uma nova modalidade de trader muito lucrativa surge no mercado, são os meme hunters. Uma carteira de ETH teria acumulado $1 milhão em menos de 30 dias, negociando 104 meme coins. É a nova profissão. Segundo analistas, alguns traders dessa modalidade de meme hunters são muito as técnicas de alguns traders é muito lucrativa. Alguns public addresses de ETH foram rastreados. Em uma única operação, um comerciante, um trader, conseguiu amealhar 562 ETHs no valor de um pouco mais de $1 milhão. Tem aqui uma série de meme coins em que o trader foi buscando lucro em alguns, ele teve um bom prejuízo também, ele teria perdido 127 ETHs numa única meme coin. Enfim, é arriscado, mas também é lucrativo. É uma nova vertente de trader, o meme hunter. E deepfakes com base em inteligência artificial está avançando muito a tecnologia de verificação fake no KYC, no Know Your Customer. E o que está acontecendo é que o diretor de segurança tecnológica da Binance disse que os deepfakes com base em AI vão exigir que os verificadores não sejam mais humanos. A tecnologia está ficando tão avançada no deepfake com base em AI que em muito pouco tempo não mais será possível promover o KYC por verificação humana, e sim com outra interface de inteligência artificial. Os falsificadores de KYC estão se valendo de interfaces de inteligência artificial, criando deepfakes tão sofisticados que não é mais possível usar seres humanos para confirmar a identidade dos usuários. E o republicano presidente da Câmara Federal norte-americana, o McCarthy, e o deputado Garrett Graves sinalizaram ambos um impasse nas negociações sobre o limite do endividamento da administração federal, mas todos os analistas dão conta de que vai sim sair uma solução, em que pese os dois republicanos, exigirem que a administração federal não aumente a carga tributária. O fato é que a Casa Branca já tem uma carta na manga e deve sair um acordo muito em breve para aumentar o limite do endividamento e evitar o default norte-americano. A grande preocupação agora não é essa. Os analistas dão conta de que vem um acordo, o limite do endividamento vai ser aumentado, mas o acordo sobre o limite do endividamento gerou uma outra discussão que soou um alarme nos grandes bancos norte-americanos. Quem vai comprar esse dilúvio de títulos que o Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, falou que vem uma rodada inicial de $1 trilhão. O fato é que o combalido sistema bancário norte-americano vai ser drenado dos seus parcos recursos, não para os grandes bancos, mas para os bancos de médio e pequeno porte, os Silicon Valley Banks da vida. Segundo o JP Morgan, o Tesouro americano, além de não encontrar tanta liquidez como nas outras rodadas de emissão de Treasuries, o fato é que não há tanto comprador assim para esse dilúvio de título. Essa primeira rodada até que não vai ter muito problema, mas nas rodadas subsequentes, até bater a meta de 5 trilhões, que é o que eles precisam imediatamente para deixar o Tesouro confortável, não vai ter tanta liquidez assim. Essa bronca vai bater na porta do Federal Reserve. É bem provável que venha a rodadinha de impressão de grana. Vamos ver como vai ficar. É muito provável que o Fed abra uma conta com aquelas contas contábeis ad infinitum para os bancos. Os bancos sugam essa grana, aumentam o M2. E aí, gente, se isso acontecer, a BTC vai explodir. Depois vocês vão lembrar desse vídeo que eu estou gravando hoje. E uma briga entre o chefe do grupo Wagner, de mercenários contratados pelo Kremlin para atuar no fronte ucraniano. É uma briga entre o chefe do grupo Wagner e o alto comando militar do Kremlin.
expôs uma ruptura no comando militar dessa guerra russo-ucraniana. O dono do grupo paramilitar russo de mercenários, Yevgeny Prigozhin, disse que está com demonstrando sério descontentamento com a conduta dos generais e o próprio ministro da Defesa russo, revelando tensões na poderosa estrutura de guerra russa. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Os russos precisam dessa frente de batalha do grupo de mercenários Wagner. Vamos ver se isso já não é o começo de um novo desfecho para essa guerra que segue escalando em termos de gravidade. A BTC parece que está desenhando uma nova cunha triangular aqui depois de ter promovido a explosão ascendente. Depois promoveu uma explosão descendente, mas está desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Quando acontece uma cunha subsequente a outra cunha, na verdade a gente está dando seguimento à acumulação anterior. Isso aqui provavelmente vai buscar 27.800. Daqui a pouco eu volto com LTC, Binance Coin, vou fazer ADA, XRP, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.